A revelação para a vida de hoje fala de alguém que olha para a sua própria condição e não vê nenhuma alternativa em que a sua vida possa realmente ganhar sentido. Fala de alguém que olha para a sua realidade e não vê perspectiva de mudança de comportamento. Hoje, queremos falar com a pessoa que não acredita mais naquilo que um dia foi o seu motivo de sonho e esperança. A palavra de Deus nos mostra de que era a tendência do homem viver sem esperança. Por quê? Porque desde que o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, o homem se tornou mortal. Mortal não apenas pelo seu tempo de existência, mas os seus potenciais, suas qualidades, seu caráter, todas as suas habilidades decaíram também com o tempo. Ele foi envelhecendo desde o primeiro momento que comeu daquele fruto. E toda a descendência que veio dele não foi diferente. Já nascemos querendo fazer alguma coisa, mas não conseguimos realizar, porque estamos numa natureza imperfeita, que nos atrapalha e impede que façamos. Veja o que a Bíblia diz sobre isso em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração humano é um coração corrupto. Ou seja, nós chamamos isso de herança pecaminosa. Todos os seres humanos, desde que viemos à Terra, você, eu, todos nós, nascemos com essa natureza. Ela é herança de Adão. Mas o que é essa natureza realmente? Ela é uma espécie de, digamos, vontade desesperada de gostar de tudo que é errado. Gostar dos lixos da vida. Veja que nesse momento em que o mundo está tenso em virtude do combate à proliferação do vírus corona, as pesquisas indicam que provavelmente é o resultado do consumo de animais infectados de bactérias e vírus que proliferou para fora do homem e acabou atingindo outros, e agora quase o planeta inteiro sofre com esta praga. Tudo o resultado de o homem gostar de lixo, de coisas erradas, que o faz completamente insano, depreciativo e infeliz. É essa natureza aqui que nascemos. Ou seja, é impossível agradar a Deus, é impossível amar de verdade, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom homem. É impossível querer estudar, por exemplo, a Bíblia e ter prazer nas coisas espirituais. É impossível cumprir as promessas de campanha, as promessas no altar, diante do padre, do religioso ou do pastor. Ou seja, querer coisas boas numa natureza errada é absolutamente impossível. Veja o que Jeremias também diz em 13:23. Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Queridos, esta é a situação do ser humano, e é por isso que é preciso uma conversão de natureza. A pessoa que acha que não precisa de mudança não vai se converter nunca, porque o primeiro passo para a conversão é reconhecer que você está dependendo de Deus para que isso realmente mude. Quando você vê alguém sofrendo, porque você faz essa pessoa sofrer, porque você prejudica alguém, porque danifica a vida de alguém, quando você vê que aquilo que você sonhou de maneira tão bonita se destroçar diante dos seus olhos, você diz: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Já falou isso? Estou falando com alguém que já se viu assim? Queridos, todos os seres humanos são carentes de mudança. O pobre, por exemplo, ele precisa de comida, de roupa, de emprego. O rico já não precisa de comida, roupa e emprego, mas precisa de paz, de harmonia, de família, de respeito aos filhos, de tantas coisas que o degradam. Às vezes a gente pensa que porque tem um bom saldo bancário, um carro, sei lá, uma boa casa, tem um amigo, aí está tudo bem. Mas de um minuto para o outro, prolifera um vírus no mundo e todo mundo se sente igual, totalmente limitado, impotente diante da devastação da morte. Por que tudo isso acontece? Como sair dessa situação? Queridos, quando a pessoa percebe a necessidade de Deus, é onde tudo começa. O grande erro do ser humano é pensar que, se ele simplesmente participar de um ritual religioso, numa congregação, numa religião,
numa espécie de exceção, ele vai conseguir viver por meio de normas uma vida nova. Olha, se fosse por questão de saber o que moralmente é certo, o mundo era completamente santo. Porque pouca gente deixa de saber o que é certo e o que é errado. Às vezes até uma criança que nunca escutou nada sobre a Bíblia, ela já esconde a mãozinha quando ela pega naquele docinho que não era hora de comer. O texto bíblico de hoje quer nos mostrar exatamente isso, de que nós estamos debaixo de uma maldição não apenas de atos. Tem gente que só quer mudar os atos, mas esquece que os nossos atos são frutos da nossa natureza. Nós nascemos herdeiros de um Adão caído, pecaminoso. É como se você fizesse uma caneta mal feita, todas as demais viriam mal feitas porque a fórmula é a mesma, ou qualquer outra coisa que você duplicar. Então nossa necessidade não é de alguém nos proibindo, colocando normas, certo, errado, promessas políticas, não. A nossa necessidade é de um poder superior que possa influenciar a nossa vida inferior e nos transformar. A Bíblia chama isso de troca do Calvário. Ou seja, é quando Deus assume o nosso lugar para que nós possamos assumir as qualidades e as heranças de seu caráter. Ele se envolve conosco, ele entra em nós, e ele entrou num homem chamado Jesus há 2020 anos, e ele entrou para que ele pudesse ser o modelo de tudo o que acontecia conosco. Deus só poderia nos mudar se ele nascesse em nós, se ele ocupasse um lugar e substituísse a velha natureza. A nossa experiência cristã, infelizmente, não tem sido de conversão, porque ela acontece quando você crê que o amor de Deus por você é maior do que sua vida. Lembra que quando José, pai de Jesus, soube da gravidez de Maria, ele não queria aceitá-la, porque naquele tempo era motivo de condenação uma mulher grávida antes do casamento. Mas o anjo falou com ele e disse: José, assuma Maria, porque o que dela vem é do Espírito Santo. Deus está nos ensinando que só podemos mudar hábitos, costumes, estilo, comportamentos, se o Espírito Santo se introduzir em nós. É o que nós chamamos de natureza de Cristo. A natureza que entra em nós e produz uma nova existência. O Espírito Santo é o representante de Deus nessa terra. É um com Deus e um com você. Ele é o Deus que trabalha, digamos, em nosso coração. É quem vai tocando, chamando, batendo. É quem vai produzindo a nova vida que nós sonhamos. Estou falando com alguém agora que já não consegue mais deixar um costume, uma atitude, uma maneira que o entristece muito e outras pessoas sofrem por isso. Você não precisa de proibições e normas religiosas. Você precisa acreditar que quando Deus amou você, ele não julgou o seu comportamento. Ele teve duas atitudes. A primeiro, ele deu a vida por você. Ele assumiu a maldição de sua condenação, para que você pudesse não pagar mais pelos seus pecados. Isso é chamado, para quem estuda bastante a teologia bíblica, de justiça doada. Ou, em outras palavras, é como se fosse uma salvação judicial. É como se uma dívida existisse e eu pudesse ocupar o lugar de alguém pagando essa dívida. Mas o pagamento da dívida não leva a pessoa a mudar. Então nós precisamos de um segundo ponto ou uma segunda fase da salvação. Primeiro você é justificado pela troca do Calvário. Depois o Espírito desse mesmo Salvador nasce em você para produzir um Filho de Deus. A conversão é a maior experiência que você pode passar na vida. E hoje você pode acreditar que isso é possível. O cristão convertido é como uma pessoa com duas feras dentro de si. Se você coloca as duas feras para se confrontarem numa luta, quem vai vencer? Quem estiver mais forte. Na medida que o Espírito Santo entra em você, entra um combate entre a velha e a nova criatura. Mas a partir de agora, quanto mais você se alimentar das coisas espirituais, mais a nova criatura prevalece. É como se fosse o avião. Não há esforço para ele continuar no chão, porque a lei da gravidade está em ação. Mas quando ele voa, entra em cena a lei da propulsão.
A lei da gravidade não é eliminada quando o avião decola, mas uma nova lei opera acima daquela. A nova lei que vai operar a sua transformação é o poder maravilhoso do Espírito Santo. E você pode perguntar, e como é que eu posso receber o Espírito Santo? Gálatas vai nos ajudar, ou seja, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da galáxia. Ele disse em 3:2 de Gálatas, de que vocês foram transformados por causa das obras da lei ou pela mensagem da fé? Ou seja, vocês esperam mudar por meio das obras ou por meio de um poder extraordinário vindo da fé em Jesus Cristo? Quando você confia no seu esforço, a sua vida tem limite. Mas quando você confia na graça de Cristo, a sua vida é milagrosamente transformada. Querido, a partir de agora, eu quero te convidar a desistir de seu esforço, desistir de sua luta pessoal e confiar de que por meio da entrega a Bíblia se cumprirá. Ou seja, a maldição caiu em Jesus para nunca mais cair em você. Tudo que você precisa não é de alguém dizendo você está certo, você está errado, você pecou. Não. O que as pessoas precisam ouvir no mundo de hoje, desse momento trágico da pandemia do coronavírus, é: você não é culpado. Você pode até ter errado a sua vida inteira, mas agora esta culpa que era sua foi assumida por quem te ama incondicionalmente. Você, apesar de errar, os seus erros não são imputados mais a você. Agora são imputados ao corpo de Cristo, para você ter liberdade. E a partir daí, conhecendo esse amor incondicional, você vai ter um momento de apaixonar-se por Jesus. Vida cristã não é um conjunto de certos e errados. É amar a Jesus, é amar a Deus. E onde o amor está, a excelência da transformação acontece. Essa semana, uma pessoa me perguntou: eu não tenho sucesso no amor. Eu nunca dou certo com uma pessoa ou com outra. Há alguma coisa, evangelista, que eu posso fazer? Eu disse: siga a matriz. Tudo que a matriz tem, a filial também tem, não é assim? Não é assim uma franquia? McDonald's, por exemplo. O mesmo sanduíche que é feito nas ruas de Nova York é feito nas ruas da sua cidade, onde tem McDonald's. Porque a franquia tem como objetivo principal reproduzir o mesmo produto da matriz nas filiais. Da mesma forma, eu posso lhe dizer, o modelo da franquia nosso é Cristo. Como é que Cristo produz relacionamentos? Ele dá a vida por aquele que ele ama. Ele não exige que você seja assim ou assado, se comporte assim ou dessa forma. Não, ele não vem até você te exigindo nada. Ele vem a você dizendo: troquei de lugar, agora eu estou no seu lugar, você está no meu, você está livre, campeão, vamos embora. Ou seja, ele produz uma noiva por meio da sua entrega total. Não se pode jamais conquistar um grande amor sem uma entrega total. Não é aquilo que o outro precisa lhe dar que deve merecer o seu amor. Não, é o seu amor que vai fazer com que ele seja tudo que você sonha. O segredo está no poder ativo deste amor. E o poder ativo deste amor, operando dentro de você, produzirá, a partir de agora, uma nova criatura. Começa agora a sua vida nova, se você puder fazer esta oração comigo, simples, que vai fazer com que você autorize o começo de sua transformação extraordinária. Repita comigo. Querido Pai, te reconheço como Criador de minha vida. Sei que a minha vida é uma oportunidade para ti. E depois de tanto lutar, sem sucesso, reconheço que preciso trocar de lugar com o teu Filho Jesus. Ele assumiu os meus pecados para que eu assuma a honra de teu Filho. E como filho, desejo me alimentar todos os dias do seu amor, para crescer na tua graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Te agradeço por esse amor incondicional, porque qualquer outra forma nunca foi eficiente para mim. Mas pelo teu amor serei uma nova vida. Confio na tua entrega, no teu sacrifício, na tua aliança, na tua palavra. E a partir de hoje, pela fé, serei uma nova criatura, para a tua glória, honra e louvor. Que Deus te abençoe.
E aonde chegar esta mensagem, o vírus do amor vai de novo conquistar.